Olá pessoal, Pastor Maurílio mais uma vez. Eu gostaria de pedir aos irmãos que prestassem atenção bastante nesse vídeo, uma explanação da Palavra de Deus, que Deus falou comigo essa semana, eu lendo a Palavra de Deus, e gostaria de falar sobre os sinais que vão seguir aqueles que crerem. Na verdade, todos que crerem, esses sinais teriam que seguir, teriam que estar presentes na vida de cada um, conforme a própria palavra de Jesus. E eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus que está registrada em Marcos, né, o capítulo 16, do versículo 15 em diante. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a vocês que vissem o vídeo até o fim, compartilhassem, né, dessem o seu ok, o seu joinha, para que nós para que nós possamos estar sempre colocando mais vídeos, para que os irmãos possam estar vendo. A palavra de Deus diz então em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa versão um pouco diferente, né? A palavra de Deus em outra versão diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem, acompanharão aos que crerem. A condição de crer, eu sempre falo sobre a fé. Nós temos que ter fé. E como nós vamos ter essa fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam na palavra de Deus, né? E a prova daquilo que não se vê. Aquilo que nós não vemos é aquilo que não existe ainda, ou não ocorreu, né? Mas que nós, a nossa atitude de crer na palavra, esses sinais vão acontecer na nossa vida. E é na vida de todo mundo, não é só na vida do pastor. Jesus queria que todos nós tivéssemos essa facilidade em orar e poder expulsar demônios e curar enfermos. Ele próprio disse um dia, ele disse: se você tiver fé do tamanho como um grão de mostarda, né, uma fé pequenininha, você diz a este monte, passa daqui para lá, e ele vai passar, né? A nossa fé, ela tem condição, pela palavra de Jesus, de interferir nas coisas materiais. Crer é fazer acontecer o sobrenatural aqui na Terra, né? E interferir na matéria, interferir nas coisas físicas. Mas nós temos que entender que essa interferência, ela vem em momentos que você necessita. Se você procura viver a fé segundo a palavra de Deus, segundo o próprio Jesus disse, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê, né? Você espera no fundamento da palavra, não é isso? E as coisas, e a prova daquilo que você não está vendo ainda, que você vai pedir ou já pediu, é a atitude que você vai tomar, é a forma com que você vai tomar uma ação para que isso aconteça. E a ação, às vezes, pode ser só uma palavra, né? Eu já falei em outros vídeos, mas eu gostaria de falar
não quero falar de mim mesmo, mas a palavra de Deus diz que nós temos que anunciar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. E as coisas na minha vida têm acontecido, milagres, sempre os milagres estão me acompanhando. Mas no começo não foi assim. No começo, quando eu era jovem, me converti com 17 anos, e eu queria ter a fé de Abraão, eu queria ter a fé dos profetas. Eu não conseguia, eu falei, como eu vou fazer, como eu vou ter fé? Mas à medida que eu fui aprendendo a palavra, lendo a palavra e confiando na palavra, ela foi me fortalecendo o meu coração, eu pude ver que os milagres realmente podem acontecer. Mas eu não sabia como, e Deus me ensinou a ter fé. Você tem que exercitar a sua fé, né? Você tem que falar, você tem que crer na palavra, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, firme fundamento através das palavras de Deus. Se você espera, é a promessa de Deus para a sua vida, é que aconteça. Jesus disse, você fala com o monte que ele passa daqui para lá, ele vai passar. Você fala com a doença, sai, ela vai sair. E essas coisas acontecem realmente, Deus interfere na física, interfere na matéria. Uma vez eu estava em New Jersey, hoje eu moro aqui no Havaí, mas eu estava em New Jersey e eu já contei, mas eu vou contar de novo para ilustrar essa forma de fé. E tem as épocas dos furacões, e veio a época dos furacões, e na casa do meu filho tem umas árvores muito grandes. E eu pensei, essas árvores, ficava com medo, receoso dessas árvores, porque o vento era muito forte, se essas árvores caíssem, podia quebrar a casa e trazer um risco muito grande para o meu filho e para nós também que estávamos lá. Eu e a minha esposa estavam lá nessa época. Então, começou a vir um furacão no mar. E aqui a meteorologia ela é muito precisa. Eles traçam toda a trajetória do furacão. Ele veio pelo mar, pelo Atlântico, subindo do sul ali, das costas do Brasil, subindo ali, rumo à Flórida e rumo a New Jersey, que está um pouco acima da Flórida. E ele vinha, e a rota dele era entrar na terra, ia pegar New Jersey logo de cara. E o vento já estava forte naquele dia, estava muito forte, já balançava muito as árvores. E eu saí lá fora e Deus falou comigo, você usa a palavra de fé. E eu usei a palavra de fé, e eu disse assim, furacão, muda o seu rumo, faz a volta de 360 graus e volta para o meio do mar. E não pegue nenhuma embarcação. Você volta para o meio do mar e ali você desaparece, não entra em terra. E assim, quando eu orei e falei com o vento cessa, para de ventar aqui. E ele parou de ventar em cima da casa do meu filho, ventava dos lados, mas as árvores que estavam dentro do quintal dele não balançavam. E aí eu fui ver o noticiário logo alguns minutos depois. Aquele furacão começou a fazer a volta de 180 graus, não 360, mas 180, voltar para onde ele estava vindo. E ele fez uma volta por cima e desapareceu em cima do mar. Assim como eu falei, aconteceu. E eu creio a palavra, eu creio piamente, eu creio literalmente naquilo que Deus fala para nós. Nós temos poder através da palavra de Deus para ter autoridade. Os sinais têm que te seguir. Não é só um profeta, não é só o pastor, não é uma pessoa especial com um dom especial. É com você também. Mas eu levei toda uma vida para mim exercitar a minha fé. Acontecem muitas coisas acontecem. Ventos, eu mando parar, para. Né? Outra ocasião, eu já contei isso em vídeos também, mas só para ilustrar aqui, eu estava em situação difícil, não tinha dinheiro, meu gás faltou, né? E Deus encheu o botijão novamente. Eu disse, botijão encha em nome do Senhor Jesus. E ele encheu novamente, ficou mais um mês cheio. Então essas coisas acontecem.
acontecem. E nós temos que crer na palavra do Senhor que diz, né? Os sinais vão te seguir. Você não tem que buscar em igreja. Ah, ali tem sinal, ali está curando, ali está... Não. Os sinais seguirão os que crerem. A Bíblia não diz que os sinais vão seguir o ministério X e o pastor fulano e o Beltrano. Os sinais vão seguir aquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não é isso que a palavra de Deus fala? Então você tem que começar a exercitar a fé. Eu tenho um vídeo sobre a fé que você pode ver depois, entrar no meu canal e ver. Eu explico como você vai fazer para ter fé. Eu não tinha fé, eu ficava querendo saber como que eu vou ter fé. E Deus falou assim, você exercita a sua fé. E eu comecei a exercitar, pôr em prova a palavra de Deus, que diz a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não que esperam, né? Você, o firme fundamento das coisas que se esperam é na palavra. Você tem que ler a palavra. À medida que você for lendo e aumentando a sua fé, você vai tendo fé para dizer as coisas para acontecer. O problema é que nós não podemos pedir que aconteça coisas para os nossos deleites, para só nos satisfazermos. Isso vai vir à medida que você necessitar. Eu necessitei do gás, o gás apareceu na hora certa. Eu necessitei que o vento mudasse e o furacão mudasse, ele mudou. Eu pedi que ele mudasse, eu mandei ele mudar, ele mudou. É assim que acontece. E várias vezes, chuva torrencial que vai estragar, fazer estrago, manda parar e ela para. Você manda chover e chove. É assim que tem que ser. Não é esperar que você vai num culto para receber bênção, mas você próprio, se você crê, os sinais vão te seguir. Se você crê, você está necessitado de uma doença, por exemplo, que os médicos já desenganaram, só Deus pode fazer, então Ele faz. Então Ele vai fazer. Né? Nos meus vídeos eu falei sobre o meu irmão que estava já desenganado pelos médicos, todo entubado no hospital aqui nos Estados Unidos. E a médica disse que não tinha jeito, e Deus trouxe ele de volta. E a médica dizia, foi um milagre, foi um milagre. Eu já contei isso nos meus vídeos, vê os meus vídeos que vocês vão ver todos esses acontecimentos. E para que você possa ter fé. A palavra de Deus, você tem que viver ela literal. É literal. Porque hoje nós não vemos isso. Você vê profeta falando muitas coisas, profetizando, mas é uma profecia lógica, né? A maioria são profecias lógicas, né? Que a pessoa própria vê, mas aquilo mandar e acontecer, como o profeta pediu para cair fogo do céu e caiu, Elias. Né? Então nós temos que... Eu creio nessa fé. Eu creio nessa fé. Eu creio nesse poder de Deus. Que você também possa crer. Os sinais seguirão você crer. Foi as últimas palavras do Senhor Jesus. Quando Ele ressuscitou, ali, e antes dele ser elevado aos céus, Ele disse essas palavras. E os sinais, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão aos que crerem. Então que esses sinais também te sigam. Que os sinais possam estar presentes na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de dar o seu like, mas você pode compartilhar para que outra pessoa também veja esse vídeo e sinta o poder de Deus na vida delas. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor Deus, a Tua palavra diz, o próprio Jesus disse que esses sinais seguiriam os que crerem, Senhor Deus, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Ele disse que se você crer, você pode falar para o monte, passa daqui para lá, ele vai passar. Ele próprio disse, Senhor Deus, na palavra dele, quando ele estava no barco com os discípulos, ele mandou o mar acalmar e o mar acalmou. É este poder que nós cremos, o poder de Deus sobre a face da terra. Ele criou a terra, Ele fez a física, Ele fez a matemática, Ele fez toda a sustentação dessa terra e deste universo.
Ele tem este poder, a palavra dele sustenta todas as coisas, que a nossa vida possa ser sustentada pela palavra do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém.